Fala pessoal, beleza? Eu sou o Guilherme, trader esportivo, e hoje eu quero compartilhar com vocês como eu monto meus métodos de trabalho. Eu tenho vários métodos já prontos aí, né, validados e lucrativos. Alguns deles eu compartilho até aqui no YouTube com vocês. E eu quero mostrar hoje para vocês como eu monto eles, desde o início que eu penso a estratégia, o método, até o final onde eles já estão validados e me dando lucro. Como é esse passo a passo? Vou trazer isso aqui para vocês nesse vídeo, tá? O vídeo está bacana, tá legal, é conteúdo na veia. Então, se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo aí com quem está também aí interessado nas apostas esportivas e vamos junto fazendo essa comunidade crescer, tá? Não deixem, galera, de dar uma olhada aqui na descrição do vídeo, porque tem também links relacionados aqui de outros vídeos. Tem meus serviços VIP, meu serviço de bots ali, que mandam alertas pré-jogo e ao vivo. E tem as redes sociais da FreeBT para você seguir lá e ter mais conteúdo ainda. Então não deixa de seguir aqui embaixo no link da descrição não, tá bom? Mas vamos lá, deixa eu trocar de tela aqui para a gente começar a falar sobre método, como a gente vai trabalhar isso, tá? Como eu trabalho, na verdade. Já troquei aqui. E a primeira parte, ó, vocês vão ver aqui, que é uma parte até óbvia, né? Mas eu quero falar dela. Que é o seguinte, pensar uma tese. Tudo começa com uma tese, tudo começa com um se. E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E se eu entrar no primeiro tempo, quando o jogo está devagar, entrar no under? E se eu entrar no final do jogo, quando o jogo está muito agitado? E se eu entrar próximo ao intervalo, quando tem isso e aquilo? E se eu aproveitar o pré-jogo num time que é a zebra? Sempre começa com e se. Eu, pelo menos, sempre começo assim. Geralmente, quando eu estou dormindo ou quando eu estou fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com trade, esses pensamentos vêm à minha cabeça, né? Então, para vocês também deve acontecer parecido, mas tudo começa com uma tese. E aí, você teve essa tese, né, como eu tenho. O que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou pesquisar sobre essa tese, fazer uma pesquisa inicial. Vou no YouTube, vou em blogs, vou em algum lugar que tenha conteúdo para saber se alguém já falou sobre aquela técnica, se alguém já fez alguma coisa parecida com aquilo, para me dar uma base. A ideia aqui não é que eu copie ninguém, que eu, sei lá quem já fez isso, então eu vou fazer igual. Não, é eu entender se alguém já fez aquilo ali para me servir de base, para eu poupar tempo. Porque eu ia ter que, naquela tese, começar a fazer algumas pesquisas de odds, de tempo, de se funciona, de se não funciona. E se alguém já fez algum conteúdo sobre aquilo, se alguém já chegou a uma conclusão sobre aquilo, eu poupo meu tempo, eu poupo meu esforço, né? E até se a técnica for ruim, eu nem faço, né? Eu mato minha tese. Ou eu prossigo nela dando minhas adaptadas. Então uma pesquisa inicial é super importante. A gente tem o YouTube, tem um monte de lugar aqui para pesquisar, hoje em dia está muito fácil pesquisar. Então eu faço dessa maneira, sugiro que vocês façam também, tá? Dá uma poupada em tempo aí, vocês já aproveitam muita coisa que já foi feita por aí e compartilhada, como eu já fiz várias aqui e compartilho com vocês, tá? Então o primeiro ponto é pensar essa tese, ainda é uma tese, tá? Então você pensou a tese e deu aquela pesquisada inicial. Depois disso, o que eu faço? Eu vou definir os critérios, né? Eu vi que a tese na minha pesquisa ela é boa, eu posso levá-la à frente, então eu vou definir os critérios. Que critérios são esses? Vai depender da minha tese, né? Vai depender se é over 0,5, vai depender se é under, vai depender se é pré-jogo, vai depender se é ao vivo, se é trader, se é punter, vai depender, tá? Se for trader, eu vou precisar ter uma hora de entrada, um tempo de entrada ali, né, durante o jogo, um comportamento de jogo, alguma odd de saída, provavelmente, fazer o cash out em algum momento, né, seja por tempo ou seja por odd. Se eu estou fazendo uma entrada punter, uma entrada pré-jogo, eu não preciso ter ali odd de saída, porque eu vou ficar nela até o final. Eu não preciso ter o comportamento do jogo, porque o jogo nem começou, mas eu preciso entender o cenário do jogo, entender quem é favorito, entender se o preço está justo das odds. Então, não importa qual é a estratégia que você pensou, desde que seja coisa mais simples ou coisa mais mirabolante, mas defina critérios. E geralmente os critérios têm a ver com odd de entrada e saída, se for o caso, né? Tempo e cenário do jogo, né? Pré-jogo ou ao vivo. Geralmente é isso, não foge muito disso, tá? Então defina seus critérios, ok? Eu defino os meus e depois que você define, você vai ter que seguir, né? Você vai ter que seguir testando o modelo, tá? Reparem que aqui, galera, eu falo de modelo. Era uma tese, agora eu estou falando de modelo. Por quê? Porque eu já estou aqui começando a fazer uns testes. Então, aquilo que estava só na minha cabeça, eu já estou começando a colocar em prática.
Então já virou um modelo, tá? E eu tenho que fazer um volume desse modelo, ou eu tenho que pesquisar em base de dados, né, o histórico, se esse modelo funcionaria, tá? Então aqui é hora de testar. Fazer volume, galera, não é fazer 5 jogos, 10 jogos. Eu estou falando aqui de 100, 200 jogos. É fazer um volume mesmo para valer a pena aquilo ali. Eu fiz um vídeo recente aí sobre lei dos grandes números e eu falo disso, tá? Vou até ver se eu boto aqui ou nos vídeos relacionados para vocês. Mas é fazer volume mesmo. Não está dando certo, começou mal, continua testando. Tem que ter resiliência nesse momento, tá? E paciência também, né? E aqui a gente vai botar pouco dinheiro, tá, galera? Isso aqui é importante. Se você está testando o volume e está fazendo isso ainda para entender se aquilo ali funciona, bota o mínimo de dinheiro possível, né? Bota o mínimo R$ 10, o mínimo da Betfair aceita, ou R$ 1, bota o mínimo, porque ainda é um teste. Teste a gente faz com pouco dinheiro. Eu faço. Estou trazendo aqui o meu modelo, estou testando alguma coisa, eu boto R$ 10 ali na Betfair e começo a fazer meus testes. Tá? Se funcionar, eu vou melhorando. Se não, porque o objetivo inicial não é lucrar, é ver se funciona. Então a gente tem que fazer volume. Tá? Ah, Guilherme, mas eu não tenho paciência de fazer 100 jogos e 200. Tudo bem. Olha em base de dados como sua estratégia se sairia teria saído no passado. Se você tivesse feito ela 1, 2 temporadas atrás, com os resultados que aconteceram, como ela sairia? Base de dados te entrega isso. A grande questão aqui da base de dados é que a maioria das bases de dados são pagas, né? Então você teria que desembolsar um dinheiro para ter uma base de dados paga, alimentar lá o que você quer e ver se funcionaria. Aí você replica isso para o futuro, né? Você vê o passado, replica o futuro e espera que aconteça algo bem parecido. Ótimo. Não quer pagar por uma base? Eu tenho vídeos também aqui sobre bases gratuitas. Vou botar em algum lugar vídeos sobre bases gratuitas que você pode acessar e fazer essa simulação, basicamente o BetaMini, que é a principal delas. Você pode fazer umas teses ali. Ele não oferece tantos recursos, né? Só acho que over 2.5, back favorito, algumas coisas assim. Poderia oferecer mais, mas o mais é na versão paga, né? A versão gratuita é mais limitada, mas já ajuda muito, muito, tá? Então, tá sem paciência, não quer ficar testando muitas vezes? Vai para a base de dados. Ou faz o volume mesmo, botando pouco dinheirinho da banca, mas tem que testar o modelo. Eu testo, todo mundo testa. Por que você não vai testar? Ou você vai testar 5 vezes e vai desistir da estratégia porque teve 3 reds e 2 greens, né? Ou algo parecido. Tem que testar. Aqui é o momento que muita gente se perde, né? Porque ou se perde porque não tem paciência, ou se perde porque não segue os critérios, né? Cria os critérios, porque criar os critérios é fácil, né, galera? O difícil é seguir os critérios. Cria os critérios, mas aí chega aqui na hora de seguir os critérios, não segue. Aqui você tem que seguir a risca o que você falou lá. Se você falou que vai sair aos 75 minutos, sai aos 75 minutos. Não sai aos 80 porque ficou esperando mais 10 minutos para ver se o gol saía, né? Se você falou que vai ficar até o intervalo, fica até o intervalo. Se você falou que vai entrar com uma odd no pré-jogo de no mínimo 1,50, não é porque você acha que vai bater e a odd está em 40 que você vai entrar. Você não vai entrar, ué. Tem que esperar 1,50, que é a sua odd mínima, né? E não chegou essa odd. Então, aqui é o momento difícil de você seguir e você fazer volume. Para mim já não é mais tão difícil, porque eu não tenho dificuldade em seguir. Meus bots, inclusive, fazem as entradas automáticas para mim, fazem os testes de forma automática para mim, seguem a risca o critério, porque bot segue a risca o critério. Então eu não tenho dificuldade. Mas você tem que ter muita paciência nesse momento, tá? E aí a gente vai para o próximo passo, que é ajustar o método. Aqui eu já falo de método, olha só, já saiu de modelo para método, já era tese, virou modelo e agora virou método. Por quê? Porque a partir do momento que eu fiz um volume, que eu testei, eu já tenho um método, já dá para dizer que eu tenho um método. Eu posso dizer que esse método não é lucrativo, né? Porque se ele não está me dando resultado, pelo volume de jogos que eu fiz, ele pode não ser lucrativo, mas ele é um método. É um método não lucrativo. O que a gente quer? Um método lucrativo. Então a gente talvez tenha que fazer ajustes, tá? Fez o volume, seguiu os critérios, tudo direitinho, da tese que você pensou, do modelo que você testou, blá, blá, blá. Talvez precise de algum ajuste. Talvez o que você achou ainda não é o formato ideal, mas você está no caminho, né? Então você de novo tem que ajustar odd de entrada, tempo que você faz a entrada, cenário do jogo, odd de saída. E aí os ajustes podem ser, às vezes, em vez de entrar aos 25, entrar aos 20,
né? Ou entrar em odd 1,80, entrar em odd 1,70. Pode ser um ajuste fino ou pode ser algo um pouco mais profundo. Vai depender do quanto você está vendo que o método precisa ser melhorado, tá? É uma avaliação que você vai fazer, né? E aliás, você só vai conseguir fazer essa avaliação do que precisa ser ajustado, se o método é lucrativo ou não, está indo bem ou não, se você anotar os resultados da questão do teste, né? Então, o teste que eu falei anteriormente tem que ser anotado, porque se ele não for anotado, você não vai saber o que precisa ser ajustado. Você não vai saber onde pode ser melhorado. Você não vai saber nada. Anotado que eu digo assim, que odd que ele entrou, cada odd, cada tempo, tudo, porque depois você vai rever isso. Fala, nossa, eu só entrei aqui em odd 1,50, mas eu podia ter feito isso aqui, entrado em tal momento, talvez entrado em odd 1,60. Você só vai saber disso se você anotou. Então anotar é importante. Eu estou falando aqui de um jeito que é como eu faço, mas é como eu também sugiro vocês a fazerem, né? Só que eu já estou no nível que eu já faço isso com meus bots, e vocês ainda não. Então, essa anotação o bot já me diz. O bot já me diz em que tempo ele entrou, já me diz que odd ele entrou. E eu pego esse monte de informação e faço filtros ali no Excel. Só da odd tanto, só disso tanto. Vocês ainda vão ter que fazer isso manualmente. O que não é problema nenhum. Eu durante muitos anos fiz isso manualmente, tá? E é isso, não tem jeito. Quer ser lucrativo, quer jogar com os grandes, quer se profissionalizar nisso, vai passar por momentos assim, beleza? E ajustes são necessários sempre, tá, galera? Então, ajustou aqui, ajustes mais finos, ajustes maiores, para, de novo, começar a testar. Só que você já tem um método, né? Como eu falei, o método pode não ser lucrativo, ou pode ser lucrativo, você quer transformar ele em mais lucrativo ainda, mas aqui você já tem um método, tá bom? E aí você vai aplicar o método. Depois que você fez um volume, chegou um resultado, tinha anotado tudinho, ajustou o que tinha que ser ajustado, você vai aplicar o método, entendendo que ele é lucrativo, né? Porque se ele não for lucrativo, você não vai aplicar ele porque você não vê futuro nele. Mas se você viu o futuro, ajustou o que tinha que ser ajustado, é só aplicar, tá? Fazer volume novamente, fazer mais volume ainda, fazer mais coisa ainda, começar a botar para rodar. Aí aqui é o momento que você pode aumentar um pouquinho a stake, parar de usar stake de teste, botar um pouquinho acima, enfim, trabalhar algumas situações aqui, tá? E isso não significa que ele vai rodar para sempre bem, tá bom? Isso é importante falar. Ele pode ser mais lucrativo, ele pode funcionar bem, você pode estar vendo volume, mas isso não significa que você nunca vai ter que fazer alguns ajustes nele. Talvez você tenha de vez em quando que fazer alguns ajustes. Certamente não vão ser ajustes tão intensos e tão fortes como o de antes, mas algum ajuste você vai ter que fazer sempre, tá? Tirar um minutinho aqui, botar uma odd ali, o mercado vai mudando, as coisas vão se modificando, e aí você pode ter que fazer, tá? E não significa também que ele vai sempre dar lucro, pode ser que ele tenha períodos de prejuízo, mas fazendo volume, fazendo longo prazo, não desistindo dele, já que você provou que ele é lucrativo, ele vai funcionar, tá? Então, é assim que eu faço. É assim que eu faço mesmo. Eu penso numa tese, pesquiso lá se alguém já falou sobre ela e como eu posso aproveitar ela, crio alguns critérios, testo, faço ajuste nos critérios que eu criei, se for o caso, né, ou descarto a estratégia, se eu ver que ela não tem nem futuro, e depois eu vou aplicar, fazer um volume maior, botar isso para jogo mesmo, começar a trabalhar com uma stake maior para isso, e vou ficar sempre observando, né, sempre observando, para chegar. A gente fala de método validado, galera, mas eu acho que a gente nunca chega a um ponto de dizer que o método está 100% validado. Porque nunca está 100% validado, porque passa pelas oscilações do mercado, né? Então, quanto mais volume a gente fizer, quanto mais estudo a gente fizer, mais confiante a gente está. Mas eu acho que o 100% nunca vai existir. Talvez o 99%, 98%, mas o 100% nunca vai existir, né? No trade tem essas coisas. Mas o passo a passo é esse. E não é complicado. Deixa eu voltar aqui nessa tela. Não é complicado. Ele só não é muito fácil, não é muito simples, né? Não é complicado, é simples, é ótimo. Não é complicado de fazer, ele é trabalhoso, isso que eu queria dizer, né? Eu até já falei esse termo, inclusive, no outro vídeo que eu fiz sobre método. Eu fiz um vídeo sobre método, só que um pouco mais básico do que esse, tá? Eu também talvez deixe aqui para vocês. E lá eu cito isso. Não é que seja difícil o que eu estou falando, esses passo a passos. Vocês vão voltar aí ao vídeo, vocês vão ver que não tem nada difícil nisso. E é como eu faço, não estou inventando a roda, não estou fazendo nada, é como a maioria dos traders faz também. A questão é
É trabalhoso. É trabalhoso. Você tem que pesquisar, você tem que testar, você tem que fazer volume, você tem que se policiar, seguir os critérios. Você tem que, depois de ter validado, começar a aumentar a stake, e aí, enfim, é trabalhoso, mas não é complicado, né? Como a maioria das coisas no trade esportivo basicamente são. Ninguém tá. Se você fizer o feijão com arroz, você tá bem. O problema é que fazer o feijão com arroz às vezes dá trabalho, pesquisar, estudar, analisar, controlar, e às vezes as pessoas só querem o simples. Enfim, essa questão do método, isso que eu queria trazer para vocês, é assim que eu faço. Como eu disse, eu tenho a ajuda dos meus bots para fazer isso, e é um outro nível que talvez vocês não estejam ainda, então voltem um pouquinho, e eu já tive nesse nível de vocês, por isso que nessa conversa aqui eu tentei falar um pouco de como eu faço hoje, mas também tentando lembrar de como eu fazia antes e trazendo para vocês. Mas a base não mudou, a base são aqueles passos ali, e você tem que ter seus métodos, por mais que você olhe métodos de punters, né, de tipsters, de traders e goste de fazer e queira copiar e queira fazer igual, é bom você sempre botar a sua cara, sempre botar o seu perfil, cada um tem um perfil. Eu gosto que vocês vejam minhas estratégias, mas eu quero também que vocês tenham a de vocês, que vocês criem os métodos, mesmo que baseado nas minhas. Então, estou trazendo esse vídeo aqui para ajudar vocês. Comentem aqui se vocês pegaram algum método meu e jogaram para o jeitinho de vocês, eu acho isso legal. Se vocês seguem algum passo a passo diferente desse, né, ou está na mesma linha, que eu acho que vai estar na mesma linha, comenta aqui se a partir de agora você vai fazer o método, como eu falei aqui, e vai seguir os critérios, vai fazer volume, e enfim, vamos interagindo por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, segue as redes sociais, olha meus serviços VIP, porque muitos dos métodos que eu tenho hoje pré-jogo e ao vivo estão lá, eu trabalho eles lá com alertas dos bots também, então você pode se interessar nisso. E vamos junto aí, até os próximos vídeos. Valeu, galera!